Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados irmãos, principalmente aqueles meus irmãos da 23ª Igreja Batista em Mesquita. Que Deus nos abençoe, principalmente que Deus nos mantenha. Precisamos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, lembrar que Deus ainda é o Senhor de tudo. Deus ainda tem todas as coisas no controle. Deus está no controle de tudo. Não nos esqueçamos disso. E eu queria compartilhar com os irmãos, em mais esse domingo que nós não poderemos nos reunir pessoalmente, gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho e uma breve explanação sobre a palavra de Deus, sobre o que Paulo nos diz na sua carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia, se você puder, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Olha só como é que Paulo fala. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tem que ter muita coragem, né, irmão? Tem que ter muita coragem para dizer, sou o que sou. Eu sou o que eu sou. Paulo tinha essa coragem. Mas ele sabiamente atribuía essa coragem à graça de Deus que estava com ele. Hamlet, personagem de Shakespeare, há uns 400 anos atrás, já tinha uma das falas mais famosas da dramaturgia mundial. Ser ou não ser? Ele, angustiado muito pelas pressões da vida, passa por esse problema existencial como todos nós passamos. Paulo, de outra forma, escrevendo aos Efésios, bem consciente de quem ele era e de quem ele se tornara, dá crédito a Deus pelo que ele era e pelo que ele tinha se tornado. E nós, e eu e você, como é que nós podemos hoje nos tornarmos pessoas certas daquilo que somos? Algumas atitudes talvez bastariam, talvez bastassem. Primeiro, eu saberei quem sou no momento em que descansar no que Deus tem para mim. Meus queridos, é necessário passar pelo inverno antes de chegar à primavera. Um dia vem depois do outro dia. Hoje nós estamos sofrendo. Hoje o mundo inteiro está sofrendo. Talvez sofra mais do que a gente pensa. Eu tenho pensado nisso e tenho acreditado nisso. Posso estar errado, mas eu tenho acreditado nisso. Mas viva um dia de cada vez. Sempre digo, não adianta você se preocupar com nada. O que vai acontecer, vai acontecer. Preocupando-se ou não. Segunda atitude, eu saberei quem sou no momento em que as dificuldades não tiverem poder para me segurar. Quando qualquer problema chegar na minha e na sua vida, de qualquer natureza, a gente só tem um lugar para olhar, só tem alguém para olhar. A gente tem que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente vai perceber que nem passando por todos os problemas que ele passou, e sinceramente os nossos problemas acabam sendo nada, nem passando por tudo isso, nem fraquejando, entre aspas, pedindo a Deus que passasse o cálice, mas ainda assim querendo fazer a vontade de Deus, ele deixou de ser o nosso Salvador. Olhando
para Cristo, o grande autor da salvação, já dizia o hino. E quanto aos problemas, meus irmãos, a gente tem que olhar, tenho falado isso, os irmãos sabem, a gente tem que olhar com certa sabedoria para os nossos problemas. A gente tem alguns tipos de problemas. A gente tem os problemas que a gente cria, que a gente tem que olhar para eles sem autopiedade. A autopiedade é uma das coisas mais destrutivas para o ser humano. Há problemas criados por outras pessoas para a gente. E aí Deus, muito provavelmente, usa eles para que a gente cresça e aprenda. E às vezes, irmãos, há aqueles problemas que só estão na nossa cabeça. Fui eu que criei e ele nem existe. A gente precisa, quando necessário, até buscar ajuda. Porque da mesma maneira que a gente criou eles, a gente tem que sumir com eles da nossa cabeça. Mas eu também saberei quem eu sou no momento em que eu reconhecer a minha vocação. No momento em que eu descobrir exatamente para que eu existo, por que eu existo, para que eu fui chamado à existência. Todo crente precisa saber. Essa precisa ser a busca de todo crente. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha área? Qual é onde eu tenho que trabalhar na obra do Mestre? Essa é a busca diária, diuturna de todo crente. Saber o que Deus tem para nós, tratar os problemas como contratempos produtivos e saber exatamente qual o serviço que nós temos que realizar a obra, são as principais características de quem sabe quem é. E a principal vantagem disso é que quando eu sei quem eu sou, quando eu consigo falar com o Paulo, eu sou o que eu sou, ninguém vai me enganar. Ninguém. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. A gente vai saber exatamente o que a gente é, para que a gente foi feito, qual é o propósito de Deus na nossa existência. Meu querido, que nesse tempo angustiante de quarentena, que nesse tempo que a gente não tem como se reunir, que nós possamos nos lembrar de que Deus está no controle. Que a gente possa fazer desse problema mais um contratempo produtivo na nossa vida. Que a gente, principalmente através dessa provação que a gente tem passado, a gente possa aprender quem a gente realmente é. O que é que a gente precisa fazer na obra do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês, que nós tenhamos uma semana abençoada e abençoadora. É o que a 23ª Igreja Batista de Mesquita deseja a todos, e que Deus nos abençoe.